Bom, então, eu sou... Então, vou me apresentar também, já que vocês falaram todos, né, eu tenho que me apresentar também um pouco. Eu sou Nelson Marconi, sou economista, né, de graduação, de mestrado, de doutorado, quer dizer, eu gosto de economia realmente, né, mas eu também sou muito ligado em política, principalmente em política econômica muito, tá certo? E cada vez mais também na política, na ciência política, né? Eu dei aula há muito tempo, continuo, né, dando aula de economia, mas eu dava aula na escola de economia, agora eu estou na escola de administração pública, lá da GV, sou professor da PUC licenciado, também professor de economia. Eu dou aula nos cursos de finanças públicas, de macroeconomia, que são as coisas que me motivam mais, né? E eu gosto muito do debate e assim, tem gente que gosta de ser só puramente acadêmico, só escrever e tal, não sei o quê. Eu gosto de tudo isso, mas eu gosto muito mais do debate e de entrar justamente nessa loucura, né, que é você participar mais ativamente da formulação de política pública, tal, tudo isso. Eu já trabalhei no governo há um tempo atrás, mas era área de gestão de recursos humanos, né, não era de economia especificamente. E agora, na verdade, eu estou cuidando do plano de governo do Ciro, não de economia só, certo? Mas do plano de governo como um todo, né? Tá certo? A gente acabou tendo uma aproximação aí nos últimos anos, tal, em termos de ideias, tal, tudo mais, e acabou calhando para o bem, eu acho, né? De eu ter esse convite e começar a formular isso agora. Então, na verdade, nós estamos começando a fazer um plano de governo. Eu não vim aqui para falar do plano de governo. Quer dizer, não é que eu não vim para falar do plano de governo, vocês podem me perguntar coisas, não tem problema. Mas eu vim mais, acho que a intenção era falar um pouco de economia, o que está por trás, vamos dizer, conceitualmente, do que a gente entende que seria, certo? Do que eu entendo particularmente, eu estou fazendo uma palestra aqui, certo? Enquanto pessoa física, tá? Enquanto professor de economia, tá? E, logicamente, muitas das coisas que eu vou fazer aqui, né, batem justamente com o que o próprio Ciro pensa, senão eu não estava, né, nessa situação, nem por um lado nem para o outro, quer dizer, nem ele se interessaria, nem eu me interessaria, tanto um como o outro, certo? Lógico que ele é um cara, eu acho ele um cara muito competente, político, um cara inteligente e tudo isso, né, mas tem também, logicamente, a compatibilidade de ideias. E, enfim, então eu vou falar um pouco para vocês o que está por trás, a ideia conceitual, né, do que a gente entende que é um projeto de desenvolvimento, por que precisa ter um projeto de desenvolvimento, né? Eu acho que eu vou entrar menos no detalhamento de questões mais específicas de política econômica, assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mesmo porque não tem nada de definido. Eu nem poderia falar isso aqui com vocês, certo? Sendo sincero, eu não posso chegar e ficar falando assim, vai fazer isso, mesmo porque a gente realmente não tem nada claro, né? E, enfim, e aí depois eu abro para as questões de vocês, tal, tudo mais, para o que vocês quiserem, tá certo? Tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista de dúvidas, tal, dele, de programa, tal, tudo mais, tá certo, tá? Mas, então, a minha visão aqui, né, o que eu espero aqui do encontro é poder esclarecer algumas coisas para vocês, né, contar um pouco, então, esse ponto de vista, né, o que é importante uma estratégia de desenvolvimento e, de certa forma, ver se eu consigo tirar algumas, como vocês falaram, eu estou cheio de dúvidas, tal, etc., ajudar vocês nesse sentido, tá? Não vou falar tanto tempo assim, para poder justamente abrir para o debate, que acho que é a coisa mais importante, tá? Bom, então, veja bem, a primeira coisa que a gente tem, assim, quando a gente olha quando a gente fala estratégia de desenvolvimento, estratégia nacional de desenvolvimento, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando, e eu estou pensando, né, fundamentalmente, mas nós estamos pensando em que você precisa ter uma diretriz clara, né, para onde o país vai e como que ele vai fazer para crescer, certo? Né? E crescer distribuindo renda, né, certo? E aí fazer uma série de políticas inclusivas, sociais, se preocupar com o meio ambiente e tal, etc., para conseguir, de certa forma, crescer e chegar, de certa forma, num estágio de desenvolvimento que a gente acha que seja adequado para a economia brasileira daqui a anos. Não vai ser em 4 anos você vai conseguir isso, mas pelo menos você tem que dar o pontapé inicial para conseguir esse processo, né, para conseguir avançar. Bom,
Só que esse termo, né, inclusive Estratégia Nacional de Desenvolvimento, ele está muito desgastado recentemente, justamente por quê? Porque você teve, de certa forma, uma série de medidas meio desencontradas, eu acho assim, tá certo, na época do governo, principalmente da Dilma, e muita gente rotulou isso de estratégia de desenvolvimento, quando, na verdade, estratégia não tem nada naquilo, certo? Então, a gente tem uma tarefa, primeiro, muito grande, que é mostrar a diferença. Porque o que se tenta fazer o tempo inteiro é colar na gente que o que a gente está fazendo é a política da Dilma. Certo? Essa é a primeira coisa que se cola. A segunda, então a gente tem que primeiro descolar isso. E segundo, explicar, né, o que vem a ser uma coisa dessa. Quer dizer, se você olha do ponto de vista... Então, vou explicar um pouco. Se você olha do ponto de vista histórico, né, qualquer país que se desenvolveu e que se tornou desenvolvendo, ele teve uma estratégia de desenvolvimento que teve uma clara atuação do setor público, do governo, junto com o setor privado, que eu vou chamar de mercado, mas é para facilitar a vida, mas estou pensando setor público, mercado. As duas coisas são complementares, certo? E não dá para a gente dizer, esse aqui é mais importante que esse ou esse. Tudo bem, para umas coisas o Estado é mais importante, para outros o mercado funciona melhor porque é mais eficiente, mas não dá para a gente ficar nesse fla-flu de que é um ou é outro, certo? As duas são muito importantes, tá? Então, primeira coisa é essa. Segunda coisa é que os países que se desenvolveram, eles defenderam os seus interesses. Certo? Essa é uma coisa fundamental. Então, a gente precisa ver quais são os interesses da nação, do país, e defender esses interesses. Certo? O interesse do país pode ser, inclusive, ampliar o seu comércio internacional. Pode ser, certo? Mas ele tem que ser o interesse do país, e não alguém dizendo para você o que deve ser feito. Então, essa é uma coisa que é importante para nós. Para mim, sempre foi. Né? E na nossa, vamos dizer, para o Ciro também é uma coisa muito importante. Né? Agora, o que é, do ponto de vista econômico, então, você conseguir desenhar essa estratégia nacional de desenvolvimento? Né? O ponto de partida, para a gente entender isso, é entender o seguinte, que os setores, que o processo de desenvolvimento não é um setor onde se investe em qualquer lugar e o resultado é o mesmo, certo? E quando se investe, não é só o governo, eu estou falando todo mundo, é o governo, são as empresas, tal, tudo mais, certo? Os setores, eles são diferentes. O que você faz em termos de abordagem, não o que você faz, mas o que ocorre na economia em termos de desenvolvimento setorial faz diferença para o desenvolvimento. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tiver uma economia que privilegia setores só primários, tá certo? Ou setor financeiro, né? Ou setores que não agregam muito valor na esfera produtiva, você vai ser sempre uma economia com uma renda per capita menor. Ao passo que se você tem uma estratégia de desenvolvimento, ou o país se desenvolve buscando setores que geram mais valor agregado, geram mais valor agregado, geram mais inovação, geram mais impacto nos outros setores, isso tem um efeito na economia muito diferente. Do ponto de vista histórico, qual é esse setor que sempre gerou esse valor agregado maior, tal, etc., e mais impacto nos outros? Foi a indústria, certo? Então, a gente tem uma prevalência pela indústria, em termos de processo de desenvolvimento. O que não significa, de novo, que é o governo que vai chegar lá e falar, então vai ser essa indústria, certo? Ou então a gente vai fazer uma programação. É diferente você pensar assim, do ponto de vista de uma economia socialista, que você tem uma programação econômica, não é isso, tá certo? Mas você tem que criar incentivos para determinados setores, né, que você acha que são os mais importantes. E incentivo não é incentivo fiscal, subsídio necessariamente, tá? Eu vou chegar também nessa história. Bom, aí, o que acontece? Essa indústria, né, ela é importante para o processo de desenvolvimento, e hoje a gente não pode pensar só na indústria tradicional, né, que era há 30, 40 anos, nós estamos pensando numa indústria que esteja ligado a questões de inovação de software, tá certo? Essa que a gente fala tanto de indústria 4.0, internet das coisas, todo mundo fala isso, mas no fundo é a indústria que usa, né, todo esse conhecimento e digamos, esse aparato técnico que está solto por aí. Né? Além disso, junto com as indústrias, tudo que vem de serviço junto com ela. Esses são os setores que puxam mais o desenvolvimento. Por quê? Porque, veja bem, aí eu preciso explicar uma coisa que é um raciocínio básico para vocês. Imagina o seguinte, né? Qualquer dos livros que tem aqui, certo? Aqui na livraria, posso chamar de livraria? Chamo de espaço cultural, Hã?
Na Tapera, isso. Né? Aqui, todos os livros que tem aqui na Tapera, né, eles têm um valor adicionado neles, certo? Que é o conhecimento das pessoas que escreveram esse livro, né? Todo o trabalho que tem na produção desse livro, tal, etc., você gerou um certo valor adicionado naquilo, certo? E o valor adicionado que se gera no processo produtivo, quando você produz essa bolsa, esse livro, esse sapato, esse microfone e tudo mais, essa é a chave do processo de desenvolvimento econômico, certo? Por quê? Porque se eu agrego mais valor no processo de produção de um bem, né, o que acontece? Eu tenho uma condição melhor, vai gerar mais renda, né, porque eu estou gerando mais valor adicionado, gerando mais renda, eu tenho condições de tanto o empresário ganhar mais, como os trabalhadores ganhar mais. Lógico que para os trabalhadores ganhar mais, eles vão ter que, né, se organizar, né, tá certo? O seu poder de barganha tem que ser mais, tem que estar melhor estruturado, eles têm que se organizar em sindicatos, em organizações, seja lá o que for, precisa ter uma organização política, precisa ter, para eles também, conseguirem uma quantidade, vamos dizer, melhorar seu bem-estar. Óbvio, tá certo? Mas o ponto de partida é eu ter mais valor adicionado, certo? Então, o que acontece? Uma economia que passa, por exemplo, estou exagerando, fazer uma coisa caricata, mas que ela só extrai cana-de-açúcar, certo? Ela gerar um valor adicionado muito baixo, porque não tem praticamente nenhum valor trabalho, não tem conhecimento ali agregado naquela extração de cana, vamos dizer, certo? Né? Agora, se eu pegar aquela cana, né, e com aquilo eu fizer um combustível, certo? Transformar aquilo em energia, certo? E aquela energia foi utilizada para outras coisas, aí eu estou começando a adicionar mais valor no processamento da cana, por exemplo, certo? Então, aí você está começando a gerar mais valor adicionado, tem mais gente empregada, tem mais gente ganhando, tantos lucros como salários, o governo pega uma parte disso em imposto, tal, tudo mais, a economia começa a melhorar, certo? Por que nessa etapa que você transformou a cana em energia, tá certo? E essa energia depois você transformou em algum outro produto químico e assim por diante, isso você gera mais valor adicionado, porque ali dentro tem mais valor trabalho, certo? Né? E quer dizer, o sujeito que foi produzir aquela fonte de energia, tá certo? Foi produzir a partir da cana energia, ele teve o custo de reprodução, se eu falar de um termo marxista aqui para você, talvez vocês entendam, o custo de reprodução da força de trabalho desse cara é mais alto. Certo? Ou se eu pensar assim, o valor trabalho que está incorporado naquele bem é maior. Isso significa que ele vai ter um salário maior, o valor do bem vai ser maior e tudo mais, certo? Então, o processo de desenvolvimento econômico é isso. Não é à toa que a China começou a desenvolver a indústria mais simples e hoje ela está indo para a indústria mais sofisticada. Por quê? Porque é a indústria que gera maior valor adicionado. Não é à toa que a Coreia saiu, né, da produção de produtos, sei lá, aqui, de limpeza, tá certo, etc., e foi produzir carro. Né? Certo? Tá? Não é à toa que a gente, há 30 anos atrás, se transformou num país que exportava manufaturados fortemente. E ali a gente tem um pulo maior, porque foi quando a gente cresceu mais, certo? Que você está produzindo bens com maior valor adicionado. Então, o que você produz é muito relevante para o processo de desenvolvimento econômico. Então, a sua estrutura produtiva importa, essa é a primeira coisa, certo? Os liberais, em geral, eles acham que a estrutura produtiva não importa. Tanto faz o que você produz, desde que você produza de forma mais eficiente. Então, se você for mais eficiente para produzir bens agrícolas, tá certo? O agronegócio em torno disso vai aumentar também a produção, né? Vai gerar uma série de serviços, tal, etc. E você é mais eficiente naquilo, vai ser melhor. Tá certo? Não é bem assim, porque não são todos os setores. Logo, o agronegócio, nós vamos, pelo contrário, é um setor importante e tal, mas não é ele que vai gerar emprego suficiente para desencadear o processo de crescimento que a gente precisa, para absorver toda a mão de obra que a gente precisa. Então, tem diferenças nesse processo. Os liberais acham que não tem diferença nisso. Primeira coisa é essa. Então, a gente fala de indústria, eles falam, não, isso aí é um bando de gente que é ineficiente e tal, etc., e não serve para nada, o negócio é a gente olhar para a modernidade, então vamos olhar para as fronteiras agrícolas, o agronegócio e tudo mais. Vai ver quantos empregos são gerados lá nas fronteiras agrícolas. Muito pouco, não tenho nada contra, de novo, gera receita. Mas não posso pensar numa estratégia de desenvolvimento num país decente que a força de trabalho de 169 milhões de pessoas, quer dizer, pessoas em idade de trabalhar 14 anos ou mais, certo? Eu preciso gerar emprego para um monte de gente. Eu não, né? Quer dizer, a economia precisa gerar emprego para um monte de gente. Então, não é com o agronegócio que eu vou gerar tudo isso. Mas ele é importante, está lá, deixa ele lá e ele tem que continuar existindo. Porque é uma vantagem comparativa nossa, certo? Então, a primeira diferença essa é fundamental. Segunda diferença é que eles entendem que
os setores, tanto faz os setores que você investe, porque as margens de lucro nos setores, elas tendem a se equalizar. Por quê? Porque se tiver muito empresário num setor, né, a margem de lucro lá começa a cair, a concorrência é muito alta, e esses caras vão para outro setor, certo? Uma parte deles. Quando eles vão para os outros setores, também a margem de lucro lá, se for muito alta no início, que é um senhor negócio, vamos imaginar, sei lá, você começa um negócio novo. Então, você abre um aplicativo de... o que vocês quiserem, tá certo? Sei lá. Como aplica, por exemplo, o Uber, tá certo? O Uber, no começo, era um aplicativo que era uma novidade, quem entrou lá ganhou muito dinheiro. Hoje, tá certo, é uma fonte de renda razoável para as pessoas. Mas por quê? Porque começou a ganhar muito dinheiro, todo mundo migrou para aquilo. Né? Todo mundo não, mas muita gente foi naquilo. Então, você começa a aumentar a concorrência, a margem de lucro cai. Então, a tendência, se o mercado fosse plenamente de concorrencial, é que os setores teriam margem de lucro mais ou menos parecida. Está claro isso para vocês? Tudo bem? Tá? Certo? Só que não. Certo? Não acontece assim. Por quê? Porque quando você olha no Brasil, certo? Os setores que têm maiores vantagens comparativas, quer dizer, facilidade de produzir, como a agricultura, como a mineração, têm margens de lucro maiores do que da indústria. E os serviços também têm, boa parte deles, margens de lucro maiores que a indústria, porque não tem concorrência externa. Certo? Por quê? Porque não tem, você não vai cortar o cabelo, você não vai tomar um avião para cortar o cabelo na Argentina. Não tem lógica, certo? Você não vai cortar o cabelo para comprar carne na Argentina. Quer dizer, você não vai tomar um avião para comprar carne na Argentina. Certo? No açougue. Você pode até importar carne, tudo bem. Certo? Mas o serviço em si, você vai fazer aqui. Certo? Você não vai fazer compras de supermercado do dia a dia fora do Brasil. Então, tem coisas que não tem concorrência externa. Certo? Então, a margem de lucro desses caras é mais alta. Assim como da agricultura, da onde a gente tem uma vantagem comparativas, é mais alta. O que acontece? Se eu não, de alguma forma, olhar para isso, todo mundo vai correr para onde que investe? Para a agricultura, certo? Para a extração mineral, que são setores importantes, mas não geram emprego. Ou para os serviços de baixa qualidade, que também não geram tanto emprego assim, e empregos tão sofisticados, tá certo? Então, vocês viram como nos anos Dilma, que aumentou em termos de demanda por serviços, serviços pessoais em geral, como era caro você ir num restaurante, como era caro você contratar qualquer pessoa para consertar qualquer coisa. Por quê? Porque a demanda estava muito alta por esses serviços, certo? Mas são serviços de pouca produtividade. Tá? Então, eu não posso pensar numa economia que esteja baseada em qualquer setor. E eu tenho que ver que o lucro, a margem de lucro dos setores é diferente, certo? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar e dizer, então eu vou intervir diretamente na margem de lucro desses setores? Não, não é isso, de forma nenhuma. O que eu tenho que ter claro é o seguinte, que como esses setores, como a indústria e alguns serviços mais modernos, eles têm uma margem de lucro menor, certo? A margem de lucro deles é mais estreita, o que acontece? As mudanças na política macroeconômica, certo? Coisas erradas que você faz do ponto de vista macroeconômico, afetam muito fortemente esses setores. Porque a margem deles é menor, a gordura que eles têm para queimar é menor. Então, o que acontece? Todo mundo sofre com erros de política macroeconômica, mas quem vai sofrer mais? Os caras que têm a margem menor. Quem tem a margem menor? A indústria, certo? As indústrias, principalmente de alta tecnologia, né? Os serviços, né, mais modernos, esses caras têm margens menores. Tá? Então, o que acontece? Você não pode brincar com a política macroeconômica, porque a política macroeconômica afeta esses caras diretamente. Certo? Então, o primeiro ponto que a gente entende é o seguinte, a política macroeconômica precisa estar azeitadinha. Certo? Política macroeconômica azeitada não significa o que muitas vezes o mercado entende, que é deixa ele se ajustar, certo? E ele vai chegar no equilíbrio. Não é isso, certo? Eu tenho que ter uma taxa de câmbio no lugar certo, eu tenho que ter uma taxa de juros baixa. Para ter isso, eu preciso ter equilíbrio fiscal, certo? Eu preciso ter uma situação fiscal boa. Certo? E os salários não podem sair crescendo muito acima da produtividade, certo? No curto prazo, porque senão aí vai ter muita inflação, como outras coisas também vão pressionar a inflação, não é só isso. Então, eu tenho que ter esses indicadores macroeconômicos azeitados dessa forma que eu estou colocando para vocês. Certo? Quando a gente vê o passado, o que aconteceu, desde o Lula até a Dilma, mas que piorou muito na Dilma, desde o Fernando Henrique, né, até a Dilma, o que você teve foi um processo de valorização da moeda, certo? Então fica barato para todo mundo ir para o exterior, fica barato para todo mundo comprar bem importado, mas é óbvio que se está barato para você comprar bem importado, está barato para você ir para o exterior, ninguém vai produzir nada aqui no Brasil.
certo? Você vai comprar tudo de fora. Estou exagerando, logicamente, fazendo uma coisa meio caricata, mas... Né? E aí o que acontece? Diminui a produção aqui, diminui o emprego, o que acontece é que as pessoas não vão ter dinheiro para ir para o exterior e nem para comprar nada que vem de fora. Certo? Então, é esse o caos. No curto prazo, todo mundo acha lindo o câmbio valorizado. Certo? A moeda valorizada. Ah, está mais barato eu viajar, está mais barato eu comprar um bem importado. Mas só que isso aí acaba com o emprego. Acaba com o nível de atividade, que foi o que aconteceu no Brasil. Certo? Então, você tem que corrigir isso. Tá? Para corrigir isso, né, você precisa ter uma redução na taxa de juros, né, e uma redução na taxa de juros. Para ter redução na taxa de juros, você precisa ter uma situação fiscal boa, dentre outras coisas. Precisa também, do ponto de vista técnico, arrumar um monte de coisas do funcionamento do mercado financeiro, né, como é que você financia a dívida pública, no curto prazo, tal. Não vou entrar nesse mérito aqui com vocês, que é uma questão muito técnica, certo? Mas não tem nada a ver com auditoria cidadã, certo? Tá? Tem que ver com overnight, LFT, tal, etc. Trocar perfil da dívida. Quando ela vencer, certo? É outra coisa completamente diferente. Tá? Então, tem questões técnicas lá de política monetária que, enfim, você precisa mexer para conseguir reduzir a taxa de juros. E, além disso, precisa melhorar do ponto de vista fiscal. Por que precisa melhorar do ponto de vista fiscal? Essa é uma discussão que a gente tem sempre, o Felipe, né? Lá quando a gente tinha o curso, tal, etc. Não ele, eu estou falando, mas é uma coisa que é usual, principalmente na esquerda, né? Veja bem, você precisa ter o equilíbrio fiscal, precisa ter uma situação fiscal boa, por quê? Porque, do contrário, o governo fica muito fragilizado, inclusive em relação às pressões do setor privado, certo? E ele tem que, nessa situação, né, ele vai ter que, se tiver déficits consecutivos, ele vai ter que cada vez buscar mais dinheiro no mercado para se financiar, certo? Aí todo mundo vai falar, mas tudo bem, mas ele pega mais dinheiro, mas com isso ele financia crescimento. Tudo bem, só que esse dinheiro que ele tem que pegar no mercado, ele tem que, dependendo do nível de dívida dele, subir cada vez mais a taxa de juros para ele se financiar. E quando ele sobe a taxa de juros, o cara que vai investir, certo? Que é o investidor privado, ele olha para a taxa de juros e fala, eu não vou pôr meu dinheiro na taperata, certo? Eu vou pegar meu dinheiro e deixar aplicado no banco, que vai me render muito mais. Esse que é o negócio, certo? Então, é pior se você tiver uma situação fiscal desequilibrada para o próprio processo de crescimento. Tá? Então, assim, do ponto de vista econômico, essas são as, vamos dizer, o que a gente defende muito. Por que a gente fala esse negócio de câmbio, juros, equilíbrio fiscal o tempo inteiro? Por causa disso. Aí, depois, resolvendo isso aí, a gente começa a resolver as outras coisas. Né? Aí, logicamente, tem a questão da distribuição da renda, tem a questão, né, que você tem hoje em termos da estrutura tributária, previdência, tudo mais. Então, o que acontece? Né? Quando você quer distribuir renda num país, e isso é uma coisa importante, né, a gente também não consegue fazer distribuição de renda forçada via salários no curto prazo. Certo? Por quê? Porque se eu colocar, né, o salário mínimo hoje é R$2.000, o que vai acontecer? Né? Vai ter inflação, né? Vai ter, provavelmente, muita gente vai passar para o mercado informal, né? Certo? As empresas vão contratar por um valor menor que o salário mínimo, não vai resolver. Eu falar, o salário mínimo vai ser R$2.000 hoje, certo? Então, eu tenho que fazer a economia crescer para aumentar a produtividade e conseguir que o salário suba. Mas isso demora muito tempo. Eu preciso acelerar esse processo. Como é que eu faço para acelerar esse processo? Aí entra o gasto público, aí sim, certo? Porque aí o governo tem que fazer uma estrutura tributária que taxe os mais ricos, certo? Taxe menos a produção, taxe mais o que a gente chama de pessoa física, né? Quer dizer, tribute mais a renda do que a produção, né? O que as pessoas ganham, certo? E, além disso, você precisa, além de taxar os mais ricos, né, proporcionalmente mais, e depois você precisa pegar uma boa parte da sua receita e direcionar para programas que vão distribuir renda, gastar com os mais pobres. Essa é a forma mais rápida de se distribuir renda, certo? É você conseguir fazer via política fiscal essa distribuição, certo? Depois, logicamente, que vier via mercado é melhor, vai ajudar, tal, tudo mais. Mas você não adianta se forçar a enfiar de goela abaixo do mercado um aumento salarial, que isso aí só vai gerar mais inflação, ao passo que o governo tem a capacidade de fazer isso, certo? Então, tem isso, né? Certo? Aí tem outras questões que são importantes, né? Tem a questão, educação é um ponto importante hoje, tá certo? Educação a gente vai discutir muito, mas de toda forma tem uma experiência ótima lá de Sobral, que é lá do Ceará, que começou com o Ciro e a equipe dele, o irmão dele depois, e hoje todo mundo que, enfim, continuou nessa mesma linha.
Hoje tem a melhor educação do Brasil, então a gente vai fazer o possível para replicar esse modelo no resto do país, né? A gente vai ver se é possível. Né? Tem a questão da segurança, que hoje é uma questão muito importante para a população, certo? Né? E hoje, se você for olhar para o grosso da população, o que mais pega para eles é a questão, hoje que está pegando, é segurança, certo? É educação, é saúde, certo? É emprego. Então, a gente fica, tudo bem, a gente está preocupado aqui em fazer uma discussão econômica, não vocês, né, fico preocupado aqui em discutir macroeconomia, mas o que pega para a população, no fundo, são essas questões. E tem um impacto desse cenário macroeconômico, logicamente, sobre tudo isso. Mas também tem outras questões que têm que ser tratadas, importantes, saúde, segurança, educação. Tudo isso a gente está começando a desenhar. Eu não tenho como falar para vocês hoje, vai ser assim, certo? Tá? Mas é óbvio que tem princípios importantes, né, de educação, que ela é extensível para todo mundo, que a gente vai usar esse modelo de Sobral. Que a saúde também, você tem que melhorar o sistema de saúde, é uma coisa óbvia, né, que tem que ter saúde pública. Né, tem outros candidatos que vão dizer que não precisa ter tanta saúde pública. Né, que a segurança, né, passa necessariamente por você, de alguma forma, né, fazer uma inteligência melhor, né, fazer combate também, mas prevenção às drogas, e aí ver como é que você trata esse mercado de drogas, que é um mercado muito complicado. A gente tem essa avaliação de que a violência está muito associada à forma como você trata hoje a questão das drogas. Né? Então, tudo isso está no bolo, certo? Mas não tem nada fechado ainda, certo? Então, resumindo, quer dizer, o que eu posso dizer é que muita gente tenta vender que a gente é absolutamente intervencionista e que nós estamos lá no século não sei o quê, tal, etc. A gente toma uma bordoada de todo lado. Da esquerda toma uma bordoada porque eles falam assim, né, outro dia eu vi uma colega minha falar no Twitter, né, que, imagina, né, se esses caras acham que vão conseguir colocar o nível de salário real no nível de Bangladesh, com o câmbio para o nível de Bangladesh. Quer dizer, loucura, ninguém nunca pensou nisso na vida. Certo? Eu sei perfeitamente que você não vai colocar nunca fazer uma coisa dessa. Né? O Ciro sempre dá um exemplo lá de Caruaru, que ele diz que tem ele chama do enclave lá, é uma empresa uma cidade que ela conseguiu quebrar todas as regras trabalhistas, conseguiu não, mas enfim, os empresários não respeitam nada, certo? E lá eles têm indústria têxtil. Teoricamente, o custo de produzir deles é muito baixo. Né? Só que acontece, eles não conseguem competir com produtos chineses, mesmo eles fazendo toda a precarização do trabalho que eles fizeram. Então, é uma coisa que está fora de cogitação para nós, fazer precarização do trabalho e tal, etc. Certo? E também não vamos chegar nessa coisa nunca, tá certo? De que o câmbio vai jogar a gente no lado de Bangladesh. Não, tá certo? Se eu puser no lugar certo, se a gente colocar no lugar certo o câmbio, né, a economia, as exportações vão rodar bem. E é importante a gente ter exportação, porque ela vai ajudar o mercado interno também, vai aumentar a produção aqui. Certo? Então, uma visão muito orientada só para o mercado interno, também a gente acha que o mercado interno é importante, mas eu não posso nunca deixar de olhar para o exterior, senão eu não consigo nem importar o que eu preciso, se eu não exportar. Certo? Então, esse tem um debate com a esquerda. O debate com a direita é porque eles acham que a gente é muito intervencionista. Certo? Quando eu estou tentando mostrar para vocês aqui que não, equilíbrio fiscal é importante para a gente, que a gente entende que a política macro tem um papel muito importante, mais do que você intervir num setor ou no outro diretamente e tal, etc. Né? Então, o resultado vem bordoado de todo lado, mas a gente acredita nesse projeto. Tá? E é esse projeto que a gente vai levar à frente, tá certo que o Ciro vem falando há mais de um ano, tal, etc. Se vocês pegarem os vídeos dele, de certa forma, ele não está falando dessa forma que eu estou falando para vocês, mas muito parecido. Mas assim, né, as medidas, mais ou menos no geral, são muito semelhantes. E é nessa linha que a gente vai. Né? Tá certo? E a gente entende que com isso aí a gente consegue fazer o Brasil crescer, com o papel do Estado importante nesse processo, logicamente, né? E o setor privado junto. Nós não queremos, nós sabemos que o sujeito só vai investir se ele tiver uma margem de lucro boa, certo? A gente não pode brincar com margem de lucro do setor privado. Né? A Dilma, o que ela fez? Ela conseguiu, né? Começou no Lula, mas piorou nela, quer dizer, ela juntou ao mesmo tempo, né? Inflação, né? Com o câmbio valorizado, com taxa de juros alta, tentou reverter isso numa hora que não dava, tá certo? Quer dizer, ela fez um monte de coisa, além do que pegou um cenário externo horroroso, tá certo? Se eu mostrar para vocês a queda da margem de lucro das boa parte do setor privado, fez isso aqui nos últimos anos, de 2010 para frente. Não tem quem aguente, não tem quem invista.
Então, você tem que, logicamente, se preocupar com isso. Então, não é dizer para o cara falar, não, olha só o setor privado. Não é, você vai ter que entrar numa regra assim e agora... Não que a Dilma tenha feito isso também, não é isso. Mas a gente sabe que você não pode brincar com isso. Entendeu? Com o setor privado, com a margem de lucro que ele precisa ter. Do contrário, o cara não vai investir, não vai ter emprego. Certo? Então, a política que a gente está fazendo, quer fazer, é para poder recuperar, fazer uma política macroeconômica que ajude a recuperar a margem de lucro deles, recupere o emprego, e aí o salário comece a subir também. Ah, mas isso vai demorar um tempo para o salário subir. Então, a gente complementa com a política fiscal, certo? Com o gasto do governo, com a tributação e tudo mais. Tá? Grosso modo, era isso que eu ia falar. Agora, eu queria mais abrir para vocês. Não falei nada de previdência, tal, enfim, mas posso falar também, porque previdência também tem... previdência acho que era bom falar, né? Para abrir para vocês. Previdência tem uma questão que é a seguinte, quer dizer, a nossa avaliação é que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai precisar fazer outra reforma da Previdência, porque, mesmo que essa fosse aprovada, porque você vai precisar, as pessoas vão envelhecendo, o perfil demográfico da população vai mudando, então não tem como, você precisaria fazer constantemente reforma da Previdência. Então, a forma mais razoável para você lidar com isso seria realmente ter uma conta individual, certo? Mas a gente sabe que isso é muito caro, tem um custo de transição muito grande, certo? Os pobres não iam poder nunca ter um sistema desse, então a gente quer fazer coisas mistas, tá certo? Então, assim, que a gente, na verdade, queria fazer um programa que fosse para todo mundo, do ponto de vista para os mais pobres, né? Um programa social, tipo como se fosse uma ampliação do Bolsa Família, né? Para todo mundo. Depois, uma faixa que teria as regras como são hoje, mas que diferenciasse para determinadas regiões do país, para determinadas atividades, essa coisa da idade mínima não fosse geral para todo mundo, e depois uma faixa que fosse capitalização. Nós estamos pensando nisso, mas não está fechado ainda. Certo? Agora, uma coisa é certa, se ficar do jeito que está hoje, a gente sabe que daqui 10 anos vai começar, mesmo se a reforma for aprovada ano que vem, vai daqui 10 anos começar outra briga por causa de outra reforma, assim por diante. Certo? Bom, aí eu queria abrir um pouco para vocês, fiquem à vontade de perguntar. Dentro do possível, eu posso responder coisas que não estão claras ainda, eu vou ficar para vocês, estão pensando, tal, etc., porque não estão definidas mesmo. Tá? Mas é isso. Não sei se eu me fiz claro também. Legal. Alô? Legal. Então, Nelson, obrigado aí pela fala. Acho que foi bem elucidativa, acho que muito sensata, muito ponderada. Enfim, a questão de sem indústria, sem industrialização, nós não vamos conseguir gerar emprego para 206 milhões de habitantes, que os preços macroeconômicos precisam estar alinhados de maneira razoável, precisam estar no lugar correto tranquilamente, que o governo pode atuar na distribuição de renda via uma reforma tributária, via gasto do governo e, evidentemente, sem descuidar de segurança, educação e outras questões. Aí, eu acho que tudo isso muito ponderado, bom senso, muito correto. E o que mais eu acho difícil é isso que você falou um pouco no final, é lidar com a carga de preconceitos e de uma certa interdição do debate que aparecem recorrentemente, mas que em períodos eleitorais isso fica exacerbado. Enfim, uma escorregada aqui ou ali gera manchetes, memes, e hoje em dia, com essa força das redes sociais, de um debate que se tornou muito empobrecido na esfera pública, isso pode potencializar ainda, né, esse tipo de dificuldade. Então é isso, na verdade não é uma pergunta, na verdade você chegou a comentar no final da sua apresentação, é mais um elogio pela exposição, pelos pontos gerais, que eu acho muito corretos, mas eu acho que a maior dificuldade, mais do que formular um plano macroeconômico de desenvolvimento, que também sofre muito com a carga histórica dos erros do passado, do governo Dilma, já vinha um pouquinho do governo Lula, todo esse preconceito do que, enfim, vamos torcer para que o debate eleitoral desse ano possa se realizar num nível mais elevado até do que foi o de 2014, sem a gente precisa discutir os rumos do Brasil com ponderação, né? Com serenidade aí. Que bom aí que a candidatura do Ciro vem aí contribuir. Então, enfim, depois posso até fazer algumas perguntas mais técnicas, mas queria fazer essa colocação geral e abrir aí também para outras pessoas aí sim poderem fazer
perguntas. Nós demos uma cara para bater de cara, né? Quer dizer, quando o Ciro fala, ele fala muito tudo que ele quer fazer, e eu fiz essas entrevistas recentes, foi realmente para dar a mesma... Olha, nós queremos debate, tá certo? Trouxemos para discussão os temas que são importantes. Então, a gente não vai ficar falando X, Y, Z, fulano, isso, aquilo, tal, etc. E é isso que a gente quer puxar, né? A gente sabe, inclusive, que vai tomar paulada por conta disso, né? Vamos lá. E aí, tudo bem? Primeiro, uma declaração. Uma das melhores aulas de economia que eu tive sobre desenvolvimento econômico foi contigo. Você explicando o quanto a questão cambial afetava nos salários, na inflação, foi muito legal. Eu assisti a aula com o Marconi no mestrado da GV em administração pública. Eu cheguei um pouco atrasado por causa da chuva, né? Não ouvi a sua explicação. Conheço uma parte, sim. O que vocês estão conversando para mexer, para colocar o câmbio no lugar? E como que lidar com a questão da financiarização ou até mesmo do poder das grandes nações como China, Estados Unidos, enfim? Você está me fazendo uma pergunta difícil. Não é que é difícil pelo tema, mas assim, qualquer coisa que eu falar agora, certo? Eu posso estar criando vamos dizer, uma coisa do tipo, eles vão fazer isso ou vão fazer aquilo, quando na verdade não está nada fechado. O que a gente sabe é que tem um instrumento de coisas que dá para a gente fazer para colocar o câmbio no lugar, tá certo? E a mais importante delas é a queda da taxa de juros, com certeza, certo? Mas a gente não fechou ainda direitinho, né? Essa questão da financiarização, quer dizer, é complicada também. Se você pensa que se eu fortaleço a minha posição no mercado internacional como um importante participante do comércio, certo? Eu consigo diminuir, não diminuir, quer dizer, eu consigo diminuir sim, certo? Eu não vou acabar com a financiarização, mas eu vou diminuir fortemente a dependência disso, certo? Então, quer dizer, na verdade, se você consegue se fortalecer como um participante maior do mercado, você consegue ser menos fragilizado em relação ao impacto que a financiarização pode ter em você. Agora, se você não só exporta produtos primários, certo? Que tudo bem, é legal, tal, etc., mas aquilo que eu falei no começo que você já sabe, não gera o valor agregado suficiente, nem o valor das exportações, certo? E além disso, você tem uma taxa de juros lá em cima, certo? Que aí sim você está privilegiando mais a indústria financeira, a financiarização, então não dá, certo? Para diminuir a taxa de juros, eu preciso fazer a gente, né? Quando falo eu, não quer dizer eu. Quer dizer, né, o país, tá certo? Tem mania de falar eu, né, por causa disso, é mania de professor, né? Mas a gente precisa, na verdade, diminuir, resolver a questão fiscal e também mudar o funcionamento do mercado financeiro, certo? Mudar o funcionamento do mercado financeiro não significa dar um calote neles, pelo amor de Deus, certo? É a lógica de financiamento da dívida, que é muito no curto prazo, tá certo? Quer dizer, financiado com títulos do Tesouro que vencem só no curto prazo. Então, você precisa mudar essa lógica, como é que você faz isso, certo? E para mudar isso é só ir mudando o perfil dos títulos que fazem esse processo ao longo do tempo. Não tem nenhuma coisa que seja fora do que o mercado financeiro prevê. Mas é por aí, tá certo? Não é? Agora, outras medidas aí a gente não... Assim, tem um arsenal de coisas. A gente prefere apostar nessas aí que eu te falei, né? Tá? Fala. Você falou da importância do equilíbrio... Você não está fazendo entrevista hoje comigo, né? Pelo amor de Deus. Não. Então tá bom. Você falou da importância do equilíbrio fiscal. Você também deixou a entender que a reforma da Previdência é, se necessária. Entendo, então, que o Temer não está totalmente errado. Alguma coisa certa ele está fazendo. Eu sei que estou me fazendo advogada do diabo aqui, mas é um pouco minha profissão. Então, não, tá. Então, olha só. O Temer e os economistas dele, eles criaram um teto de despesas. Tudo bem, uma coisa é você controlar a despesa. Outra coisa é você colocar um teto de despesas
que diz que você, nos próximos 10 anos, renováveis por mais 10, você vai corrigir suas despesas só pela inflação, certo? E, ao mesmo tempo, você tem uma despesas que continuam subindo fortemente dentro do orçamento, que a principal delas é a Previdência, certo? Não é? Porque eu não estou discutindo juros, porque juros não está dentro desse teto. O teto é só para o que a gente chama de despesa primária, certo? A despesa com juros... Não, eu sei, mas eu estou falando dentro do teto. Eu discuto os juros. Eu estou falando aqui dentro do teto, o governo ele deixa a despesa... Quer dizer, isso já é uma coisa, primeira, certo? Quer dizer, a despesa com juros é uma despesa que ela não é contabilizada para efeito do teto. Então, o governo pode gastar quanto quiser que não tem teto para ela. É isso que eu quero dizer. Não tem teto, certo? Dentro do teto está o que a gente chama de despesa primária. Aqui que é despesa primária. Tudo bem, tem umas coisinhas que estão fora, lá, etc., mas não vamos entrar no detalhe agora. Né? Mas tem alguma outra despesa, tal, com educação, uma outra coisa que está fora. Fundeb, não educação, Fundeb, tal, etc. Né? Mas, que é um fundo de financiamento para educação básica. Então, dentro dessa despesa primária, que é tudo menos juros, né? Você colocou um teto, diz assim, olha, só vai crescer de acordo com a inflação. Então, primeiro você colocou uma camisa de força muito forte, certo? A população cresce, a tua demanda por serviços sociais, por segurança, por saúde, etc., vai crescendo. Você está dizendo, olha, só vai crescer de acordo com a inflação, em 20 anos. Quer dizer, na verdade, você está reduzindo o tamanho do Estado muito fortemente quando você compara com o PIB, por exemplo. Tá? E seria isso, em 20 anos. Né? Então, isso é inviável, impraticável, tanto é que já está se vendo que daqui 1 ano ou 2 o teto vai estourar, se continuasse ele aí. E aí tem um outro problema, que é o seguinte, a despesa dentro desse teto, vamos imaginar que o teto está aqui, tem uma despesa que está subindo, que é a Previdência, e que está comprimindo todas as outras. Certo? Então vai sobrar cada vez menos espaço para o resto e aumentar a despesa da Previdência. Certo? Então o que o governo fez? Ele devia ter feito a reforma da Previdência primeiro, certo? E não o teto. Porque a reforma da Previdência era o que ia garantir, de certa forma, que as despesas não evoluíssem muito. Então, você fala, você é a favor da reforma da Previdência? Eu sou sincero com vocês, eu sou absolutamente favorável à reforma da Previdência. Certo? Só que eles fizeram na hora errada e eles fizeram... Tudo bem que eles tiveram problemas políticos, você vai dizer, mas ele, se não fosse lá o procurador lá, como é que é o nome dele? O Janot, certo? Não teria acontecido nada. Não, porque era um governo, de qualquer forma, que estava na cara que ia dar problema. Certo? Um governo que fez o golpe que fez, é óbvio que não ia ter sustentação depois da sociedade para fazer uma reforma tão importante. Certo? De qualquer jeito ia dar problema, mas tudo bem. Né? Ainda que fizesse no começo, ele teria mais força política para fazer isso, como teve para o teto. Né? Bom, só que o que acontece? Eles fizeram uma reforma que eles misturaram 3 grupos diferentes e que deveriam ter tido tratamentos distintos e quiseram dar o mesmo tratamento para todo mundo. Servidores públicos, aposentadorias rurais e aposentadorias urbanas no INSS, certo? A aposentadoria rural é praticamente um serviço de assistência social, certo? Por quê? Porque o cara trabalha no campo, não tem como comprovar vínculo, ele não tem vínculo muitas vezes, tá certo? Você está dando uma renda para ele ter uma velhice digna, certo? E está certo. Só que eles queriam colocar essa aposentadoria rural na mesma regra do que seria a nossa aposentadoria aqui do meio urbano. O que, obviamente, os deputados não são tão... Né, os caras têm um mínimo de bom senso, por mais que a gente ache que eles não têm, mas eles têm, certo? Eles viram que isso não era possível, não era viável, certo? Então, já desgastaram a reforma da Previdência aí. Você tem que tratar esse grupo à parte. É isso que a gente está falando. Tem que ter um programa específico para esses mais pobres, certo? Tá? Que não é necessariamente um programa da Previdência, previdenciário, porque eles não vão ter como contribuir, certo? O setor urbano, certo? Eu acho que certo, tem que ter reforma mesmo. Por quê? Porque as pessoas estão ficando mais velhas, estão trabalhando mais tempo, tal, tudo mais, não tem jeito, certo? Precisa fazer reforma. Né? E a reforma que você precisa fazer, no fundo, também você precisa diferenciar um pouco. Por exemplo, tem gente que, dependendo da atividade que faz, a idade mínima tem que ser diferente, talvez dependendo da região, não dá para você uniformizar tanto assim, certo? Mas o princípio que precisa ter idade mínima, o princípio que você precisa ter uma forma de contribuição, uma forma de benefício, não tem como fugir disso. A não ser que você vá para o regime de capitalização. Que aí regime de capitalização significa eu vou contribuir como se fosse uma conta minha e vou sacar lá no fim da vida o que eu depositei, certo? Se é regime de repartição hoje,
como é, não tem como você tem que ir mudando essas regrinhas. Regime de repartição significa, é um regime solidário entre gerações, certo? Hoje, quem contribui, certo, está pagando a aposentadoria de quem está hoje aposentado. Então, ele é um regime solidário, certo? A nossa geração está pagando a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Você não está se aposentando, você não está contribuindo para uma conta que você, no futuro, vai sacar aquilo que você tem lá na conta. O que está entrando de receita hoje é para pagar a aposentadoria de quem está hoje. Isso é o regime de repartição, que uma grande parte dos países do mundo usa, tal, tudo mais. Ok, certo? Não tenho nada contra o regime de repartição. Só que à medida que vai se criando um desequilíbrio do ponto de vista demográfico, não tem como, vai ter menos pessoas trabalhando com tempo para financiar quem está aposentado. Então, você com o tempo precisa mexer nesse regime, não tem jeito. Por isso que eu falei, de tempos em tempos você precisa mexer nesse regime. A não ser que você tenha um regime de capitalização. Aí o cara vai lá e tem uma conta única e vai depositando. Aquilo não é possível para a sociedade como um todo, primeiro, como eu falei. Tem gente que não tem condição de contribuir. Então, você precisa ter um programa paralelo a isso. Segundo, que o custo de transição disso é muito elevado. Então, a gente está vendo como é que resolve isso. Mas seria a melhor solução, pelo menos a partir de uma certa faixa de renda. Tá? E o terceiro grupo que você tem é o grupo dos servidores. O grupo dos servidores, certo? Eles têm, me desculpe, deve ter alguns servidores aqui, eu não sei tal. Eu trabalhei a vida inteira com servidor público, acho que o servidor público ele é uma pessoa fundamental para o país, porque é ele que, de certa forma, toca o governo para frente e toca mesmo. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, você tem uma situação na qual você tem os servidores, eles têm direito a uma aposentadoria integral, né? Ainda que eles tenham uma contribuição maior que no INSS, a contribuição deles não é suficiente para bancar uma aposentadoria integral. Integral quer dizer, chegar lá no fim da vida e receber praticamente o mesmo salário que tinha durante a atividade. Então, você tem um déficit muito grande aí. Certo? É culpa deles? Não, quer dizer, eu vou lá, eu trabalho no serviço público, me aposento, a regra é essa, ninguém é ilegal ao fazer isso. Certo? Só que é uma regra que, de certa forma, se você olhar, está beneficiando um certo grupo que não sabe, não cabe. A Dilma, isso a imprensa não gosta de falar, mas a Dilma mudou essa regra, certo? O Lula aprovou uma reforma da Previdência lá em 2003, que mudou essa regra, né? E a Dilma, em 2011, ela criou o que precisava, que era o Fundo de Previdência, para poder regulamentar essa regra. Então, todo mundo que entrou na administração pública a partir de 2011 para vocês, mas é 13, na verdade, certo? Hã? Só civil, militar está fora, exato. Os civis que entraram a partir de 2013, eles têm um teto também, como se fosse o teto do INSS, muito parecido. E se você quiser ganhar uma aposentadoria maior, você tem que fazer a contribuição para um fundo de previdência. Quem entrou a partir de 2013? 13. Não, a regra... Não, deixa eu explicar. O Lula... Eu ia falar a regra. O Lula fez a regra... A reforma da Previdência do Lula mudou a regra. Só que ela falou o seguinte, a regra dizia o seguinte, não é? Esta regra, né, ela não falou passa a valer, mas ela falou assim, olha, se alguém quiser ganhar acima desse teto, né, vai ter que ser criado um fundo de pensão específico para o servidor público, certo? Então, compreendeu-se corretamente que essa regra só valeria a partir do momento que existisse esse fundo de previdência para os servidores públicos. Esse fundo de previdência demorou 10 anos para ser criado, e só foi criado em 2013. Foi a Dilma que criou, certo? E esse fundo, aí quando se criou, aí sim, todo mundo que passou a ser contratado a partir dessa data, deixou de ter aposentadoria integral. Mas você tem o pessoal do passado que tem direito a essa aposentadoria integral. Como é que você faz? É um direito deles, certo? Você não vai mudar a regra. Para mim, tá certo? Pode ser que eu receba um sapato na minha cabeça agora, mas eu acho que tinha que taxar esse pessoal. Principalmente os que já estão aposentados. Quanto mais para trás se aposentaram, mais devia ser taxado, certo? Por quê? Porque eu tenho que taxar para financiar a aposentadoria dos pobres, tá certo? Como é que você pode ter um cara lá que está ganhando aposentadoria de, sei lá, 20, 30 mil reais? Eu conheço pais de amigos meus que estão aposentados há 20 anos, o cara tem uma aposentadoria lá de 20, 30 mil reais. É insustentável para um país que tem a distribuição da renda nossa, certo? Então, mas você não vai tirar a aposentadoria do cara, também não vai fazer isso. O que você teria que fazer? Taxa. Certo? Uma parte da aposentadoria dele. Assim como você vai taxar os mais ricos, taxa ele também, certo? Quantos tem hoje o estoque de aposentados? É algo como
somando os militares e tal, chega a quase 1 milhão de pessoas. Tá? Mais ou menos 900 e poucos mil, depende, varia um pouco em torno disso. É um estoque que está mais ou menos estável, certo? Mas, enfim, então você precisa, de alguma forma, aumentar. Quer dizer, você tem um déficit aí de 100 bi com esses caras, que é o mesmo déficit que você tem na aposentadoria rural. Né? E a aposentadoria rural está beneficiando um monte de pobre. Certo? Então, quer dizer, você precisa financiar isso de algum jeito. Lógico que isso teria uma resistência desgraçada. Aí, veja bem, isso que eu estou falando para vocês é o meu ponto de vista, vou deixar muito claro. Isso não está discutido dentro do programa de governo do Ciro, que vai se taxar inativo, certo? Que fique muito claro aqui para a câmera, para todo mundo, certo? Esse é o meu ponto de vista pessoal. Não tem nada sobre essa discussão na campanha. Pode ser até que tenha, mas agora não tem, certo? Eu só entendo assim, por isso que você perguntou da reforma da Previdência. Eu acho que tem 3 grupos diferentes ali. E eles misturaram, tentaram colocar todo mundo junto. Não funciona, certo? Porque aí quem é mais rico usa o argumento de que o governo está querendo sacanear o mais pobre para acabar com a reforma da Previdência. Certo? Esse grupo que é o mais rico, que tem um certo privilégio, isso já aconteceu a todas as reformas da Previdência passadas. Ele vai lá e fala, não, mas olha só o que o governo está querendo fazer com os mais pobres, que realmente está errado, certo? E aí acaba com a reforma da Previdência. Aí não apoia. Aí o Congresso não apoia. É aí que eles fizeram. Separaram tudo, certo? Agora, no começo do ano, é que eles resolveram que iam fazer uma reforma só para, de certa forma, mudar as regras do funcionalismo, certo? Do serviço público. Óbvio que não ia aprovar agora. Tá certo? Não tem força política nenhuma para aprovar uma reforma da Previdência agora. Certo? Isso você só teria se tivesse no começo do governo. Né? Mas eles tinham que tentar aprovar isso de qualquer forma. Para mim, agora estou falando do ponto de vista político, é um jogo de cena desgraçado, que é óbvio que eles sabiam que não iam aprovar essa reforma, mas eles precisam, de certa forma, do apoio, falaram para o mercado que iam fazer essa reforma, certo? Né? Se eles falassem, jogassem a toalha, né? O que ia acontecer? O mercado ia falar, mas como assim? Vocês estão jogando a toalha de uma coisa tão importante para nós, com a reforma da Previdência? Né? Aí eles inventaram, não, né? Tiveram uma saída, que foi a questão da segurança no Rio, óbvio. Né? Tá certo? Politicamente, esse é o jogo que eles fizeram. Vão se dar mal de qualquer forma, que já se deram. Semana passada você viu já o que aconteceu, já está na cara que esse negócio não vai dar muito certo. Né? Enfim, e aí, agora, o meu ponto de vista da reforma da Previdência não é porque o mercado acha que tem que sair reforma, é isso que fique muito claro para vocês. É porque é sustentável mesmo, no longo prazo, você ter um sistema previdenciário desequilibrado, porque você não vai ter dinheiro para fazer as outras coisas. E fazer as outras coisas, eu não estou falando pagar juros, certo? Juros eu acho que tem que diminuir, já falei aqui para vocês. É pagar as outras despesas sociais mesmo, tal, tudo mais, certo? Você tem que, com o passar do tempo, fazer reforma da Previdência, não tem jeito. Tá certo? Agora vai falar, vou fazer, então, mas tem que ver os devedores da Previdência. Tudo bem, vamos ver os devedores da Previdência, não tem problema nenhum. Só que é um problema, uma hora que você cobrar toda essa dívida, acaba, certo? Supondo que você cobrasse tudo, e o problema continua o mesmo, um monte de gente envelhecendo e tudo mais, tá certo? Vamos fazer auditoria, não sei o quê. Pode fazer a auditoria que quiser, certo? Mas vai ser o mesmo problema, certo? Porque não tem déficit lá, a Anfip diz que não tem déficit no regime do servidor da Previdência, porque eles pegam uma parte dos impostos para cobrir o déficit da Previdência. É verdade, né? Tá certo? Se eu pegar uma parte dos impostos que hoje deveriam estar financiando a Previdência, estão financiando outros gastos. Tudo bem. Então, bota tudo para financiar a Previdência. O que vai ter? Vai ter dinheiro para o resto, é óbvio. Então, não adianta nada. Você está puxando um lado do cobertor para o outro, certo? E a minha preocupação não é com o mercado. A minha preocupação é que você tenha dinheiro para fazer as políticas sociais que precisa fazer, as políticas econômicas, política de ciência e tecnologia, tudo. Previdência é importante, mas eu não posso deixar esse negócio ter um desequilíbrio muito grande. Tá? Então, eu concordo com o princípio da reforma da Previdência que precisa ter. Eu discordo da forma como eles fizeram. Certo? Sobre Previdência? Sim, provavelmente sim. Já falou, já deu declarações sobre isso. Eu já dei declarações sobre a reforma da Previdência, falando que precisa fazer, e ele já falou, certo? Precisa fazer a reforma da Previdência. O que ele está falando é que a gente gostaria de fazer essa regra que pudesse combinar o regime de capitalização com o regime de repartição, certo? O problema que a gente... Por isso que eu estou falando, nós estamos no começo, não estamos falando muito disso, porque a gente precisa ver se isso é possível de fazer, certo? A gente não tem ainda clareza de como fazer isso.
Essa é uma das coisas mais importantes que eu tenho para resolver. Nossa. Eu não, quer dizer, todo mundo, mas enfim, mas eu também. Vou passar aqui para o colega aqui. Seu nome? Sou Rafael. Minha pergunta é voltar para o câmbio. Acho que concordo com vocês que o câmbio sobrevalorizado é um problema. E discordo da ideia que, assim, baixando os juros, só isso a gente chega no câmbio, porque a gente está próximo de chegar numa nova mínima história de Selic amanhã. Ok, o hiato do produto está elevadíssimo, é uma Selic baixa, mas numa situação também, inflação abaixo do piso da meta, tudo mais. Mas, mesmo assim, vamos dizer que baixe para 4% hoje. O câmbio não iria para um equilíbrio. Assim, falo de estimativa da gente lá no Banco Central. Não iria para um patamar muito bom. Não iria. Aí, assim, uma outra coisa. Bom, pode adquirir reserva? Está num nível bem elevado já. A gente tem um problema que é um custo de carregamento que já está em 1% do PIB. Legal. Aí entra a minha pergunta, que é a parte mais chata. Controle de capitais e sobretaxar exportações agrícolas. Exemplo do que a Argentina fez há alguns anos. Vocês cogitam, veem com os bons olhos, enfim. Olha, só casca de banana aí. Pergunta, né? Casca de banana? Olha, não tem nada, não estamos cogitando isso no momento, certo? Não pensamos nisso ainda. Mas o que eu posso adiantar é o seguinte: eu entendo isso que você está falando, certo? A questão de como você fazer o câmbio chegar no lugar certo não é simples. E o que eu posso te dizer é que essa é uma das áreas que eu e outros economistas que estão me ajudando entendem bastante, certo? E quem tiver mais afim, por exemplo, você, se é um cara do Banco Central, quiser ajudar nisso, tá certo? É muito importante para nós, porque uma coisa que é claro, para mim, pelo menos, é que eu falo essa coisa dos juros, tal, não sei o quê, mas uma coisa que é muito importante para o câmbio é o mercado futuro, certo? É onde você tem um impacto muito grande na formação da taxa de câmbio que ocorre, que hoje a gente usa no dia a dia, né? O mercado futuro tem uma influência muito forte nisso, certo? Então, alguma regra, talvez no mercado futuro, a gente precise pensar. Tá certo? Mas eu não tenho claro ainda o que seria, nem nada, e a gente quer fazer o mínimo possível de intervenção. Se conseguisse reduzir com juros só, perfeito. Tá certo? Mas é difícil. Tá. Vamos ver. Abriu? Peraí, você ali. Você leva lá, Felipe. Oi, meu nome é Natan. Natan? Como eu não estava aqui durante a apresentação, peço perdão se a minha pergunta já foi explicada durante a mesma. A minha pergunta ela não é tão exata assim, porque eu não tenho todo esse conhecimento sobre economia, ela é muito mais geral. Eu acho que primeiro, para fazer ela, eu tenho que colocar o cenário que, dentro do Brasil, como você mesmo disse, a reforma da Previdência não foi aprovada completamente, tanto por fatores técnicos dela, por exemplo, os funcionários públicos e o povo rural, quanto pela falta do poder político existente dentro do governo do Temer. E o segundo fato é que hoje, em todos os países praticamente, todos os tipos de economia, existe uma vertente mais liberal da diminuição do Estado. Acredito que é justo dizer isso, pelo menos. Minha pergunta é, como, mesmo durante esse cenário onde o Estado teoricamente deveria ser pequeno, ele tem tanto poder assim, ou no caso, tanta falta de poder, de popularidade, e ele ainda acaba afetando medidas que ele mesmo tomou? Por exemplo, explicando melhor, se teoricamente o Brasil está levando mais para um lado liberal, por que o governo e a falta de popularidade dele ainda acaba afetando coisas que deveriam ser básicas, tipo a própria reforma da Previdência? Reforma da Previdência. Primeira coisa é o seguinte, acho que tem que deixar claro para vocês que a gente não tem uma agenda liberal, certo? A nossa agenda entende que o Estado tem um papel importante, o nosso programa entende que o Estado tem um papel importante na economia. Primeira coisa, certo? Quando eu falo de reforma da Previdência, é porque justamente tem uma coisa que é insustentável e que você precisa ter recursos para poder ter um Estado mais forte, inclusive. Agora, a tua pergunta, se eu entendi, é o seguinte, mesmo que você está dizendo como que a sociedade defende, que é contra o Estado, vamos dizer, está defendendo o Estado mínimo, e o Estado continua intervindo, criando tanto problema para a economia, é isso? Então, porque
não é uma coisa tão linear assim, digamos, isso do ponto de vista político e do ponto de vista do que acontece na economia ou na sociedade, certo? Então, o que acontece? Você tem, ao mesmo tempo que você tem muita gente dizendo que o Estado tem que ser mínimo, né? Você continua, se você perguntar para as pessoas no dia a dia, né, e você falar para elas, olha, o Estado vai tirar algum tipo de serviço do qual hoje você se beneficia, no bom sentido, não é beneficia no mau sentido, certo? O cara vai falar, não, pelo amor de Deus, comigo não, certo? Isso aqui não pode deixar de existir, tá certo? Né? Como você falar, vamos passar a cobrar por serviços de saúde, certo? Né? Não estou falando que vão fazer isso, hein? Pelo amor de Deus. Só estou imaginando assim. Viro para vocês e falo assim, vamos passar a cobrar para serviço de saúde. Está totalmente fora de cogitação, tá certo? Podem ficar sossegados. Mas estou imaginando hipoteticamente. Alguém vira para você e fala isso. Né? Aí vão virar para você e falar assim, não, imagina, pelo amor de Deus, né? O sistema de saúde tem que ser público. Aí eu falo para você, mano, nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde? Você não está falando que você quer Estado mínimo? Né? Aí fala, não, de forma nenhuma, na saúde ninguém mexe. Então tudo bem, tá certo? Assim como na saúde ninguém mexe, eu concordo que ninguém mexa, na educação, em outros setores, vai ser a mesma coisa. Então quando você vê as pessoas vamos dizer, no dia a dia delas, ou tá certo, naquilo que impacta diretamente a elas querem o Estado, certo? Mas no discurso geral, elas acham que elas não querem pagar, certo? Porque a carga tributária é muito alta, tal, tudo mais. Né? Então, a primeira coisa, do ponto de vista geral, quando você fala para a sociedade, o Estado intervém muito, tal, é verdade, certo? Né? Não estou falando que intervém, mas sim, todo mundo acha, é comum. Mas todo mundo quer ter o serviço, mas não quer pagar por ele. Então, você pode até questionar para mim, não é você, mas aí você pode falar assim, mas o problema é que o serviço não é de qualidade. Aí, tudo bem, aí é outra coisa, certo? Eu pago muito e o serviço não é bom. Tá, tudo bem, certo? O que vai acontecer? Certo? O cara, se começar a ofertar um serviço de qualidade cada vez pior, ele vai perder a próxima eleição, está na cara. Certo? Se você pegar casos de prefeitos, tá certo? Né? Governadores, tá certo? Eleitos, que têm um serviço muito ruim para a população, certo? É difícil você ver isso acontecer. Você vai falar, mas o Alckmin está não sei quantos anos aqui em São Paulo. Tudo bem, tá certo? O Alckmin está, sei lá, 16 anos, né, no governo, praticamente. Hã? Já era vice do Covas, certo? Tudo bem. O Estado, você pode dizer, o Estado poderia estar muito melhor, tudo bem. Mas ele não está na situação do Rio de Janeiro, certo? Você imagina se os caras vão eleger de novo um sucessor do Pezão lá, mas é impensável uma coisa dessa, não é? Certo? Em outros estados. A Bahia, por exemplo, está muito bem. Certo? Todo mundo fala bem do governador lá. Eu fui recentemente para lá, você conversa com motorista de táxi e tal, para saber o que os caras estão achando, tal, fala, não, esse governador é bom, tal, não sei o quê. Os caras não estão preocupados se o cara é do PT, não é do PT, nada disso, entendeu? Os caras falam, não, o governador é bom, esse cara é bom, tal, não sei o quê, etc. E, enfim, aí vai, entendeu? Então, não é uma coisa que você ajusta tão rápido, assim, no curto prazo, certo? Parece uma coisa meio inconsistente, assim, né? Meio incoerente, mas, no fundo, a população sabe e acaba... Mas eles querem o Estado, não tenha dúvida, tá certo? Se você for para qualquer lugar mais violento, os caras querem polícia, certo? Se você não tiver posto de saúde, tem que ter posto de saúde, tem que ter educação, tal, não sei o quê. Então, esse discurso do Estado mínimo, tá certo? Ele pega, se você começa a mostrar o que o Estado faz para a sociedade poderia fazer, tá certo? Se ele faz errado, aí todo mundo vai querer diminuir o tamanho do Estado, tudo bem. Mas se ele faz certo, ninguém vai comprar esse discurso de que Estado mínimo, não sei o quê. Ainda mais com a distribuição de renda que a gente tem. Se a gente fosse um país rico, você até podia dizer, olha, o Estado é menos importante, porque nós já teríamos atingido um estágio rico, um estágio maior de nível de renda. Então, aí, né, a participação do Estado em termos de políticas sociais, de políticas econômicas mesmo, é um pouco menor. Ele vai ser muito mais importante em questões ambientais, tá? Estou falando em termos, não que ele não seja importante hoje, mas em termos relativos, ele vai olhar para outras coisas, tá certo? Os direitos humanos, tá certo? A incorporação das pessoas, o bem-estar das pessoas, as questões ambientais, tudo mais, né? E aí muda um pouco o foco. Mas se você não é rico, pelo amor de Deus, ninguém vai chegar e falar, tira o Estado, tá certo? Ô Nelson, tem aqui o Thiago aqui na internet, aqui tem um pessoal acompanhando a gente aqui. Que bom. E o Thiago faz uma pergunta aqui. Primeiro ele faz aquela ponderação que você já tinha comentado um pouco, que muitos economistas liberais, mais associados ao mercado, criticam qualquer iniciativa de recriação de políticas industriais por associá-la diretamente aos percalços e às dificuldades do governo Dilma Rousseff. Aí ele faz uma ponderação, não sei se você concorda ou não, ele acredita que, em função da indústria ter caído muito e hoje haver
uma capacidade ociosa muito grande no setor industrial, ele diz que isso poderia, eventualmente, beneficiar a reintrodução de algumas políticas industriais para determinados setores específicos. Eu acho que o que ele diz é que é um setor que sofreu muito, deixou de estar com capacidade ociosa alta, talvez tenha necessidade de investimento, e que políticas industriais eventualmente voltadas a eles. Poderia citar também a questão da Lava Jato, que desestruturou aí uma parte de alguns setores, aí já sou eu que estou adicionando coisas, mas você acha que há, enfim, há espaço para a política industrial exatamente pelo fato do setor industrial ter sofrido tanto no passado, ou está com dificuldades, capacidade ociosa? É mais ou menos esse o raciocínio dele, não sei se, enfim... Bom, veja bem, tem várias coisas aí que dá para falar. Primeiro é o seguinte, né? O que os liberais fazem, normalmente, né, isso é muito bom ter claro para vocês, é que o argumento deles é sempre baseado nos princípios de que vamos jogar o bebê junto com a água do banho. Certo? É sempre isso. Porque o que acontece? Se eu tive um problema na política industrial, por exemplo, da Dilma, ou no uso do BNDES, isso, aquilo, não significa que eu não possa usar esse instrumento nunca mais, ou que eu tenha que extinguir o BNDES. Então, eles, sob o argumento de que houve um problema e que alguma coisa deu errado, eles tentam se livrar do instrumento como um todo, ao invés de corrigir o instrumento. Por isso que eu digo que eles querem jogar sempre o bebê junto com a água do banho. Certo? Então, o argumento é sempre esse. Certo? Ou então você taxa, não sei o que, você é novo desenvolvimentista da Dilma. Pronto, a primeira coisa. É o que mais, aquilo que você falou no começo pra gente, é o que mais cola assim o tempo inteiro. Parece que vem assim, pumba, um adesivo falando, esse cara é a Dilma, tá certo? A gente tem que ficar o tempo inteiro falando que não, mas é o que mais cola no Twitter, tal, mas já vi, tá certo? Quer dizer, acompanha. Eu sei que existe isso e a briga nossa, tá certo? Uma das mais inglórias é mostrar que não é para jogar o bebê junto, fora com a água do banho, certo? O fato de você ter errado, terem erros no momento, não significa que eu também vou crucificar a Dilma aqui em praça pública, não é isso? Certo? Mas o fato de ter tido erros no momento não significa que você não possa usar aquele instrumento de forma adequada. Certo? Então, a primeira coisa é essa. Agora, o que eles fizeram de errado lá na época da Dilma é que eles tentaram fazer uma política industrial para compensar os erros da política macroeconômica. Aí não tem como uma política industrial dar certo. Então, quer dizer, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que a política industrial ela pode ser complementar desde que a política macroeconômica esteja azeitadinha. E não pode ter o mesmo peso que tinha no passado, realmente. Certo? Ela é complementar, tá certo? Você pode ter um setor ou outro, não por causa de capacidade ociosa, porque capacidade ociosa vai preencher com investimento, é outra coisa. Certo? Mas, na verdade, porque pode ser que um setor ou outro seja mais importante, algum tipo de programa tem que fazer específico. Certo? Mas não da forma como a gente fez no passado. A coisa mais importante para rodar é o equilíbrio macroeconômico. Colocando ele em ordem, a dependência que você tem das outras coisas é muito menor. Tá? Eu fui num debate, por exemplo, mais de uma vez, né, na época do governo da Dilma, eu fui para Brasília uma vez, lá discutir com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento. Né? E era um debate grande sobre política industrial, sei lá, me chamaram para falar numa mesa tal, e eu falei, olha, eu sabia que ia tomar sapatada, tal, tudo mais. Falei, vocês estão enxugando gelo, certo? Porque vocês estão fazendo um monte de coisa, com câmbio desse jeito e tal, não compensa a valorização do câmbio. É isso que vocês estão fazendo. Quer dizer, isso não vai compensar a valorização, porque o cara vai importar, é muito mais barato importar o insumo, tá certo? Vai comprar alguma coisa lá fora, o cara não consegue exportar, esquece. Não, tudo bem, certo? Bom, acabou o governo da Dilma, outro dia eu fui num debate na Federal do ABC, já faz uns 2, 3 meses, sei lá, e de novo a discussão era sobre indústria, tal, tudo mais, o cenário. Né? Aí quem estava na mesa era justamente o cara lá na época, que era um dos mentores da política industrial da Dilma, certo? Então, o argumento dos caras também é o seguinte, para cima de mim. Não, porque esse negócio vocês querem colocar o câmbio a 8, tal, não sei o quê, não adianta nada. Mas eu falei, mas quem falou aqui que quer colocar o câmbio a 8? Ninguém está falando isso, certo? Então, eles jogam para o outro lado, como se diz. O câmbio, para vocês, vai resolver tudo. O câmbio não vai resolver tudo, certo? Que fique muito claro para a gente aqui, não vai resolver tudo. Mas é como se fosse assim, do ponto de vista lógico, é uma condição necessária, porém não suficiente. Mas se não tiver aquilo, o resto não vai para frente.
certo? Então, aí eu posso pensar em fazer outras políticas industriais, outras coisas complementares, tal, tudo mais. Mas se eu não coloco o câmbio no lugar e o juros no lugar, o resto que eu fizer não adianta nada. Então, é como você pensar num teorema sempre. Eu tenho condição necessária e suficiente, certo? Né? Não, eu dei um susto assim, porque eu achei que eu tinha trazido meu relógio, mas acho que eu não trouxe. A não ser que eu tenha colocado mais 15 para as 9, então vamos acabar às 9 horas, pode ser? Meu nome é João. Na verdade, eu ia perguntar, na verdade, da questão do câmbio também, mas eu ia até colocar daquela parte que você falou da Laura Carvalho, que ela falou do salário real de Bangladesh e tal. Porque é uma crítica que está surgindo bastante, começou a surgir bastante até depois da entrevista. Mas, enfim, a situação já até foi bastante discutida aqui. Eu vou tentar jogar outro tema. Tipo de argumento que é para tentar, sim, entendeu? Desqualificar a sua política. Falar, vai colocar o salário, mas como? Para colocar o salário real em Bangladesh? dá uma dramatizada. Exatamente, eu preciso acabar com todos a legislação trabalhista, preciso colocar o câmbio a não sei quanto, precisa ter uma inflação desgraçada, e não é nada disso que nós queremos fazer. Certo? Sim. Então... E dei aula junto com ela, hein? Tá certo? E a gente já discutia desde aquela época, mas não assim, de chegar e detonar desse jeito como detonou. Né? Fala. Na verdade, a minha dúvida era... Porque bastante gente que... Eu acompanho bastante esse debate entre os economistas, os novos desenvolvimentistas e tal, e a gente vocês citam bastante os asiáticos, né? O desenvolvimento asiático. Sim. Só que é uma coisa que, pelo menos, eu não vejo muita gente comentando, que é a questão democrática desses países, né? É meio duvidoso. Até, por exemplo, Singapura, até hoje é uma ditadura, né? Lá eles reprimem bastante até algumas liberdades individuais. E até a própria Coreia do Sul também, eles são bem repressivos. E até na época do desenvolvimento econômico deles, eles tinham bastante repressão a questão dos sindicatos lá, eles são bem repressivos a questão do trabalho mesmo, a questão de reivindicação de salários. Tanto que teve uma entrevista do Raju Chang aqui para o país, que ele até fala, lá na Coreia do Sul, eu sou considerado de direita, as políticas de desenvolvimento são consideradas de direita. Na verdade, eu queria elucidar, e trazendo isso um pouco para o Brasil, como tentar praticar políticas de desenvolvimento sem tentar, ao mesmo tempo, tentar trazer esse balanço entre desenvolvimento pessoal, na questão dos salários, aumentar os salários sem ter uma repressão muito grande e conseguir trazer o desenvolvimento industrial, tudo isso ao mesmo tempo, sem ter esse caldo de igual aconteceu nesses países não democráticos assim, que teve um conflito, o choque foi grande nesses países. E é interessante colocar, porque hoje o Brasil vive um momento democrático muito crítico. Então, assim, são políticas que devem ser tomadas com cuidado, tal, no momento do país. E aí eu queria saber sua opinião sobre isso também. A tua pergunta é muito boa. Eu entendi perfeitamente ela. Quer dizer, todas as perguntas foram boas, não é isso? Mas é porque essa aqui, acho que eu queria, quando você falou, eu já queria começar a responder assim. Então, olha só, você tem toda a razão no sentido seguinte, é muito mais fácil você fazer qualquer política num regime econômica, do ponto de vista assim, vou implementar tal política num regime ditatorial, certo? É mais fácil, certo? Óbvio, fácil e acabou. Numa democracia não é assim, tá certo? Então, veja bem, o que precisa... A gente tem clareza disso, né? Primeira coisa é o seguinte, a gente tem uma... O Pércio Arida falou isso esses dias, mas não é uma coisa que o Ciro já está falando há muito mais tempo e que é verdade. Quer dizer, todo governo, no começo, ele tem uma janela para fazer... as mudanças que são importantes, porque ele tem um apoio maior da população, certo? É uma lua de mel. Então, tem que aproveitar essa lua de mel 6 meses, 1 ano, para fazer. Não é medidas duras que eu estou falando, mas fazer o que tiver que fazer, tá certo, e tudo mais. Agora, do ponto de vista político, né, como é que você resolve um monte de coisa? Primeiro é o seguinte, e isso cientistas políticos já conversaram bastante comigo também em outras ocasiões, em discussão teóricas, e acho que eles têm razão. Isso eu estou pensando já há semanas nisso, você precisa, para fazer determinadas medidas, você precisa ter algum acordo com os trabalhadores, certo?
do tipo, né? Do câmbio, por exemplo, certo? Primeiro que é o seguinte, isso do ponto de vista político é geral, certo? Quer dizer, se você vai fazer algum tipo de política que vai, tá certo? Assim, você vai fazer reforma previdenciária, tá certo? Enfim, reforma trabalhista, tal, esse tipo de coisa, que a gente acha que essa reforma trabalhista foi muito rápida, a gente acha que também ela tem tá muito exagerada, digamos, né? Tá certo? Liberal demais, né? Essa reforma. Enfim, então tem isso, tem outras coisas que você pensa assim, bom, tem um monte de coisa que mexe nos bolsos das pessoas. Então a primeira coisa você tem que ter o apoio da população para fazer. Segundo, o que você precisa fazer, eu acho que do ponto de vista político, algum tipo de acordo com os trabalhadores. O fato do Ciro estar no PDT facilita, ajuda, certo? Ele está no campo da esquerda, e no PDT eu acho que ajuda e facilita isso. Agora, uma outra coisa que é importante, esse negócio do câmbio, que você me fala, mas é porque você consegue colocar no lugar, mas você vai ter um arroz salarial e tudo mais. Veja bem, tá certo? Respondendo para vocês, tá certo? E essa é uma coisa que a Laura já devia saber, né? Se você fizer uma desvalorização do câmbio que gerar perda de salário para os trabalhadores, isso significa que a tua desvalorização do câmbio gerou inflação. Porque o que vai gerar poder de compra mais baixo para os trabalhadores não é o fato de você fazer a desvalorização em si. Porque a desvalorização em si é só uma... Não é só, é uma mudança entre preços que a gente chama de comercializáveis e não comercializáveis. Você vai começar, você quer que os preços dos bens que são comercializáveis com o exterior mudem de patamar em relação aos preços dos não comercializáveis, inverta, certo? Agora, se isso começa a gerar mais inflação, o que acontece? Aí é que o poder de compra dos trabalhadores vai cair, certo? Então, o segredo é você fazer a desvalorização do câmbio, certo? E não ter pressão inflacionária, ter o mínimo possível de pressão inflacionária. Porque, senão, a sua desvalorização do câmbio fracassou, certo? Então, não tem como eu pensar assim, eu vou mexer no câmbio porque eu quero arrochar o salário. Se eu fizer isso, acabou a minha desvalorização, certo? Porque foi para a inflação, tá? E aí matou toda a competitividade. Então, não tem como a gente pensar assim, olha, a desvalorização está ligada a um arrocho salarial, certo? Você tem que fazer para não acontecer. E é essa que é toda a minha preocupação, tá certo? Que o colega ali estava perguntando, tal, não sei o quê, tem um monte de coisa aí para fazer. Mas você precisa controlar, de certa forma, né? Quando você faz a desvalorização, você, de certa forma, precisa controlar, de alguma forma, que isso não tenha um impacto nos preços. Aí tem uma série de políticas que a gente não fechou ainda. Nem começou, não dá para eu falar, não está discussão aí. Boa noite também. Eu peço desculpas pelo atraso, que a cidade é tão bem administrada, quando chove, ainda bem que não neva, né? E o prefeito quer ser governador. Agora, quando a gente pensa na Idade Média, o rei reinava, mas não governava, entregava tudo à providência divina. Quando a gente olha para hoje em dia, parece que voltou isso, só que Deus morreu e virou mercado. E nessa lógica, tudo parece que funciona de um jeito mais ou menos inercial. Uma delas é a que conduziu à desindustrialização do Brasil. Pela inércia, isso vai ser um processo que vai chegar a níveis alarmantes. Então, se não fizer nada, inercialmente vai. Agora, aí é que está o problema. A gente sabe, tem duas questões aí chave. Uma questão interna, né, de todos os problemas da indústria brasileira que têm que ser enfrentados, e tem uma questão geopolítica também, da maneira como se fez a divisão internacional do trabalho de uns anos para cá. Então, do ponto de vista interno, eu gostaria de entender o que vocês pensam, de quais setores vocês induziriam prioritariamente e o que vocês pensam em relação à própria questão de produção tecnológica, para conseguir pensar, por exemplo, em indústria de bens capitais, dar um salto aí para conseguir, talvez, gerar um ciclo virtuoso em todo o resto. E, do ponto de vista internacional, como é que vocês avaliam? Porque me parece, posso estar enganado, que a geopolítica dos anos 80 em diante desfavoreceu brutalmente a indústria brasileira. Parece que não é para aqui ter indústria, aqui é para ser pasto. Então, como é que vocês se posicionam? Vocês têm essa leitura? Não. Se tem, como enfrentar isso? Onde, por exemplo, mecanismos como os BRICS podem ser úteis? E também, para não me alongar muito, mas da questão previdenciária, gostei muito do que você colocou. Eu acho que precisa passar isso com clareza, porque essa reforma tem um rechaço muito grande da sociedade, não é à toa. Então, acho que é até perigoso falar a favor da reforma, dessa não. Acho que é melhor
tomar esse cuidado numa campanha eleitoral, qualquer recorte é muito prejudicial. E enfatizar um ponto, que talvez para não fazer reformas previdenciárias de maneira a cada 10 anos, pensar num coeficiente de tempo de contribuição ou de idade calculado a partir da esperança de vida, talvez nos últimos anos, 5, 3 anos, seria uma medida mais inteligente. E também levar em consideração os setores, qual esperança de vida você tem em cada setor. Porque eu acho que a maior revolta, a maior preocupação da reforma da Previdência é isso. Desigualdade social no Brasil não é só desigualdade de renda, é desigualdade de tempo de vida. Em São Paulo, tem gráficos que mostram que a esperança de vida chega a variar 20 anos aqui dentro. Na verdade, gira nos bairros mais ricos se vive 80, nos mais pobres não se vive 60. Então, seria importante, talvez, não sei se vocês consideraram isso, de pensar em faixas mesmo, considerando a esperança de vida, e pensar em coeficientes. Quando nós estamos falando de idade mínima, nós estamos mudança na idade mínima para faixas, é isso que nós estamos pensando. Você tem que olhar para todos esses fatores e tal. Você só tem que tomar cuidado com a expectativa de vida. Vocês não podem olhar a expectativa de vida quando a pessoa nasce, certo? Porque quando ela nasce, certo? Ela está muito longe da aposentadoria dela. Então, o que acontece? Você tem que olhar, porque quando ele nasce, por exemplo, se ele nasce numa região muito pobre, aí ele tem problemas de doença, se ele nasce, dependendo da região, se for muito violenta, ele pode morrer na adolescência, tal, tudo isso, certo? Você tem que olhar para a expectativa de vida quando o cara chegou já, a pessoa, né? O cara, quer dizer, a pessoa chegou nos, sei lá, 40 anos, 50 anos, que aí sim você vai ver quanto ele vai viver. Mesmo assim, concordo com você que a diferença entre os ricos e os pobres existem. E isso é que tem que ser levado em consideração, certo? A atividade que ele está fazendo, a expectativa de vida dele tem que ser diferente. Uma possibilidade é realmente pensar em um fator que vai atualizando ao longo do tempo, tal, tudo mais. Por isso que eu falei, uma coisa seria isso, automaticamente, para você não ter que fazer reforma de novo, né? E de uma faixa para frente você fazer capitalização, por exemplo, mas de uma faixa de renda para frente. Certo? E você tem razão, falar, eu concordo com a reforma, mas não com essa, senão politicamente é muito ruim. A tua primeira parte da pergunta era da indústria no mercado interno e externo. Né? Veja bem, a gente entende que a hora que você coloca os preços macroeconômicos no lugar certo, isso melhora muito a vida da indústria. Mas, de qualquer forma, eu vou falar de setores, mas isso só para você de saída já entender isso. Quando a gente pega, por exemplo, em 2015, que você teve o câmbio, desvalorizou até mais do que precisava, enfim, mas 2015 ali, depois ele começou a voltar, quando o Temer começou a assumir, começou a se valorizar de novo, mas naquele período que ele foi para um 4 e pouco, que eu acho que nem precisa tudo isso, certo? Mas as exportações de manufaturados, se você olhar, elas começaram a subir fortemente. Certo? Com uma defasagem. Exportação sempre é defasada porque o cara não é assim. Né? Ele vai amanhã, ele vende no exterior. Ele tem que arrumar o cliente, ele tem que ter uma base lá de assistência técnica, ele tem que ter uma logística, tá certo? Não é de um dia para o outro que o cara sai exportando. Certo? Mas tem uma defasagem e os caras começaram a melhorar. Certo? Depois, hoje, se você olha, né, com o câmbio começou a se valorizar de novo, piorou. A única coisa que está segurando a exportação de manufaturado, a única não, mas a principal que está segurando a exportação de manufaturado é veículos para a Argentina. Certo? Que aí é outra coisa. Tem um acordo automotivo, tarifário, tal, tudo bem. Não é só por causa do câmbio. Né? Mas os caras estão vendendo. A indústria nossa, o que está salvando, graças a Deus, não tão pior, é por causa da Argentina. Vamos agradecer ao crescimento da Argentina lá e eles terem voltado a comprar os nossos carros, porque isso aí realmente ajudou muito a indústria no final do ano passado. Tá? E quando você puxa a indústria automobilística, puxa todo o resto junto. Porque é plástico, é eletrônica embarcada, é siderurgia, tudo que vocês imaginam está dentro de um carro. Mas as indústrias que têm mais encadeamento nos outros, sobre os outros é a indústria automobilística. Tá? Mas, enfim, aí você fala de setores. Né? Então, o mercado interno, você fala, e o externo? Né? Na geopolítica, a gente está destinado a ser uma fazendona? Eu não acho que... Se for isso, eu vou para a praia. Como diz meu... Não, estou brincando, como diz o Brett. Eu vou para a praia porque eu não tenho o que fazer, tá certo? Eu vou me divertir. Mas, apesar que isso aqui é muito divertido também. Mas, enfim, eu entendi o que você quis dizer. Não é isso, mas o que você tem que fazer? Eu acho, primeiro, é o seguinte. Se você coloca a casa em ordem, que eu estou falando não é do ponto de vista liberal, do ponto de vista da forma como eu estou fazendo para vocês, né, você começa a ganhar espaço de novo no mercado internacional.
certo? Como você já ganhou em outras ocasiões, já ganhou em 2016, já ganhou lá no passado, tudo mais, tá certo? Então, assim, você pode até ter uma divisão internacional de algumas coisas. Eu não acho que nós não vamos ser bons em chip, tá certo? Acho que esse bonde da história a gente já perdeu, certo? Mas a gente vai ser bom em energia, tá certo? Em bioenergia, a gente vai ser bom, provavelmente na área de saúde, a gente pode ser bom, certo? Na área de saúde, que eu digo de equipamentos para a saúde. A gente pode ser bom na própria indústria automobilística, tá certo? Se tiver uma coisa mais, se essa tecnologia realmente se desenvolver. Então, tem várias coisas que a gente pode correr atrás. Assim como os outros países correram atrás, a gente também pode correr atrás, certo? Então, quer dizer, existe espaço para a gente fazer acordos comerciais, existe espaço para a gente, de certa forma, privilegiar determinados setores, tal, tudo mais, e correr como os outros países fizeram. Eu não acho que a gente tem um bonde da história que está perdido assim dessa forma, certo? Eu acho que tem determinadas áreas que é muito difícil a gente voltar a competir. Uma é a indústria de eletrônica, tal, a eletrônica que eu digo, essa de computadores, chips, esse tipo de coisa. Isso eu acho que a gente já esquece. Não esquece, mas enfim, se conseguir, melhor, mas eu não acho que a gente está bem para trás. Agora, tem outras coisas, não. Tá certo? A gente tem plena capacidade. O Ciro gosta de falar sempre de 4 setores, né? Ele fala do agronegócio, mas o agronegócio entendido como a indústria de alimentos que está junto com o agronegócio, né? Que se agrega valor. Ontem, por exemplo, estava falando para mim um negócio de café. Em vez da gente exportar o café lá em grão, a gente se beneficiar ele como beneficia na Alemanha, por exemplo, parece uma coisa besta, mas enfim, você está agregando mais valor no processo produtivo, certo? Então, a indústria de alimentação nossa é muito forte, mas aí tem a indústria de bioenergia junto, que é muito forte, tá certo? A gente tem umas vantagens muito fortes nisso, precisa fortalecer de novo. Ele fala do complexo da defesa, por quê? Porque do complexo da defesa gera demanda por vários outros setores, e assim os Estados Unidos sempre fez a vida inteira, certo? Fala do complexo da saúde, por causa disso que eu estou falando para vocês, porque tem tecnologia lá, certo? E também você vai ter o envelhecimento da população, então cada vez mais você vai precisar de produtos nessa área de saúde. Não estou falando nem de serviço médico, estou falando de tecnologia mesmo, certo? E fala muito também, eu estou esquecendo um aqui. Hã? Não é a farmacêutica. Aqui vai falar da petróleo e gás. Isso, petróleo e gás. Não é? Petróleo e gás, eu mesmo falei para ele uma vez, falei, essa indústria de petróleo e gás, com o tempo, você vai ter um monte de fontes de energia verde, tá certo? Tudo mais. Ele falou, mas nós temos 30 anos ainda nesse negócio, certo? E eu não vou jogar fora uma reserva dessa, deixar de usar e aproveitar isso para gerar tecnologia, tal, tudo mais. Porque esses setores, eles demandam, tá certo? Além de demandar produtos dos outros, eles são setores que vão gerar inovações que os outros vão usar também, certo? Então, tem alguns setores que são prioritários aí, sim. Tá certo? Que já estão meio claros na cabeça dele, assim, né? E que a gente vai seguir. Eu posso até colocar um outro, tal, olha, mas isso aqui também é importante, tal, blá, 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 mas enfim. Né? Tem algumas coisas aí que já estão mais ou menos claras. Muito bom. Posso passar a última para a gente encerrar aqui? Eu mudei agora um pouco a pergunta que ia fazer, pensando um pouco no que foi falado nas últimas falas. Sou jornalista, também edito com o Hugo Autonomia Literária, que publica Varofax, Mark Blythe, etc. Ladislau, pessoal da economia política. Eu senti falta, assim, um pouco na análise, por exemplo, algumas questões que, como diz o Ciro, dá bilhão, né? E foram importantes nesse processo dos últimos anos. Entre elas é a desoneração da indústria, né, que, salvo engano, era 500 bi em 8 anos, proposto pela Dilma. E aí a minha pergunta em cima disso seria como lidar com com o pessoal tipo da Fiesp, que mesmo recebendo desoneração, mesmo recebendo os agrados, te apunhala nas quais não tem nenhum... como você vai fazer todo esse plano de industrialização se você está tratando com o tipo de pessoas que não estão dando a mínima para projeto nenhum, né? Por sinal, SCAF que não tem uma indústria desde 97 que quebrou a da família. Por exemplo, esse é um fator... Você respondeu meia pergunta. Então, mas como que vai lidar? Estão fora da indústria. Mas ele tem um grande capital político dentro de um setor da indústria, né? A outra questão é, por exemplo, na Previdência, concordo com a análise e tudo, mas ficou faltando também dizer que ela não coloca o Judiciário, o Congresso e os milico na conta. E os milicos são o maior peso, cerca de 40% do déficit. Algo por aí, por conta dos milicos.
E os milicos estão ganhando cada vez mais protagonismo na política, né? Desde a redemocratização, você não tinha um ministro milico. Hoje a gente já tem 2, o da Defesa e do novo Ministério. Outro ponto que eu percebi que ninguém sacou muito é que o orçamento, enquanto todos estão sendo cortados, o da Defesa, das Forças Armadas aumentou em 17 bilhões, que é bem considerável nos últimos 2 anos. E agora, depois do caso do assassinato da Marielle, você teve um adicional expresso, né, de 1 bilhão mais 4 bi para o Ministério Novo da Segurança Pública. Então, como também tratar com os milicos, se eles vai fazer uma reforma da Previdência, e eles estão fora, e estão ganhando cada vez mais protagonismo político, e estão ganhando cada vez mais recursos do orçamento, como que vai? Tem alguma articulação, tem algum plano? Então, tem 2 setores aí que eu gostaria de ouvir o que vocês pensam. Olha, o Antônio quer linkar com uma questão aqui na internet, né? Tem 2 questões na internet que a gente não vai poder responder. As 2 são ligadas à questão da industrialização, e uma delas liga-se um pouco à ponderação que o Cauê fez sobre os industriais aqui de São Paulo, do Brasil. A pergunta dizia se nós temos uma burguesia... Nós podemos ter uma burguesia industrial, aquela discussão clássica. Nós temos uma burguesia que quer ter uma indústria realmente no Brasil, ou, de repente, ela está acomodada aos ganhos do mercado financeiro ou outras possibilidades. É uma pergunta, enfim, uma discussão clássica aí, não sabe bem. Bom, então, começando por esse ponto, depois a gente fala mais específico da Previdência e dos militares. Bom, realmente, com tantos anos que a gente teve de desindustrialização no país, é lógico que a classe, né, digamos, industrial reduziu muito no país, certo? E que hoje você pode dizer que uma parte dos industriais, eles também, logicamente, têm seus ganhos obtidos no mercado financeiro, assim como boa parte da população também, né, que tem um certo nível de renda, uma parte da renda vem do mercado financeiro. Quer dizer, a hora que você baixar a taxa de juros, você precisa deixar muito claro para todo mundo que você está baixando a taxa de juros, porque todo mundo vai ganhar mais na produção, certo? Porque senão não vai ter emprego para ninguém. Do contrário, certo? Vai ter uma resistência muito grande para baixar a taxa de juros, e não é só da indústria, certo? É de todo mundo, tá? Bom, mas enfim, eles tiveram então uma perda de espaço ao longo desse tempo, realmente, mas o que eu converso com os industriais é que eles realmente querem retomar a atividade produtiva, tá certo? Você sente isso, que eu dizer que não existe, essa ideia do Fernando Henrique de que não existia uma burguesia nacional, tal, etc., justamente aí a briga desde lá de trás, né, do pessoal do ISEB, com o Fernando Henrique e tal, tudo mais, né? Para a gente não entrar nesse mérito, né? Mas eu particularmente não compro essa ideia de que o empresário industrial é um cara desqualificado, ou que ele não tem nenhuma preocupação em produzir, nem nada, certo? Eu acho que a gente tem um componente político ruim aí hoje, que é a Fiesp, aí tudo bem, certo? Mas a gente já fala disso. Mas o empresário industrial que eu conheço, os caras que eu conheço, eles estão reclamando porque eles querem produzir, os caras querem ganhar dinheiro, tá certo? Está no sangue deles, eles querem exportar, eles querem produzir para o mercado interno e tudo mais. Você dando condição para eles, eles vão logicamente retomar para isso. Pode ser que tenha um ou outro empresário que vai dizer, não, eu prefiro ganhar dinheiro no mercado financeiro. Aí, tá certo, não dá para também, né, resolver a vida de todo mundo, né? Mas não é isso que eu sinto das conversas com os empresários industriais, que eu conheço melhor do que os empresários do mercado financeiro, muito melhor, porque eu converso mais, certo? Não é isso que está acontecendo. Bom, aí você fala para mim, bom, mas tem uma classe de empresários aí, etc., que está na Fiesp, que conseguiu um monte de desoneração, tal, tudo mais. Bom, o Ciro já falou, eu já falei também, que, na verdade, essas questões das desonerações têm que ir diminuindo mesmo, tá certo, ao longo do tempo, né? E que os privilégios, que você falou de judiciário, tal, etc., essas coisas têm que ser eliminadas, tá certo? E aí, realmente, o que a gente conta para isso é, primeiro, tem um primeiro ano de governo, que é esse bônus, digamos, de primeiro ano. E segundo, que você tem que ter o apoio da população e dos próprios governos estaduais. Por quê? Porque, veja bem, você pensa, mas o Congresso, né, é esse Congresso que está aí, tal, etc., né, tem essa fragmentação partidária, você tem esse problema, como é que é o presidencialismo de coalizão, tal, tudo mais. Mas você tem que buscar apoio nos estados,
certo? Dos governadores para fazer as coisas, porque também vão beneficiar eles, certo? E ver benefícios que vão acontecer. Então é isso. Terceira coisa que o Ciro sempre fala é que você tem o instrumento do plebiscito em última análise, certo? Para as coisas mais importantes. Não é? Então, quer dizer, você vai ter que... Você tem um ano aí, realmente, no primeiro ano, que é para não parar de trabalhar um minuto sequer, tá certo? Que é o bônus que a gente tem do ponto de vista político, certo? Bom, em relação ao pessoal da Fiesp, aí a questão é que tem muitos empresários lá que os caras trabalham, tal, etc., mas hoje realmente a gestão da Fiesp, você vê que está desvirtuada e está em torno de uma pessoa que é o presidente querendo se eleger para um monte de coisa, certo? Então, a gente não acha que nunca... Primeiro, a gente acha que não vai ter o apoio da Fiesp. Segundo, que a gente acha que pode ter o apoio de vários industriais, certo? E para isso tem várias associações por aí que não são a Fiesp. Então a gente consegue maneirar por isso. Desoneração, aquilo que você falou, realmente foi um volume muito grande. Eu falei um pouco sobre isso aqui, a Dilma aqui que fez, a compensação, tal, etc. Você vê que não deu muito certo. Bom, agora você falou dos militares. Os militares, eles... Não vamos subjugar também, dizer que os militares não são importantes. Subjugar, eu quero dizer o seguinte, não vamos desprezar o papel deles, do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, do desenvolvimento do ponto de vista de fronteiras, tal, etc. Eles têm um papel importante no país. Mas, do ponto de vista político, a gente vê que, dado o cenário político como ele foi se deteriorando, eles foram assumindo um protagonismo maior, certo? Não é, vamos dizer, não é o nosso objetivo, de forma nenhuma, tá certo? Ter um governo que seja dirigido ou direcionado pelos militares, isso é óbvio. Né? Tá certo? O Bolsonaro talvez pense nisso. A gente não tem de forma nenhuma isso. Mas sabe que eles têm um papel importante, até que nós achamos que o complexo da defesa é um complexo importante para desenvolver tecnologia. Certo? Eles têm um papel importante nisso. Então, a gente não vai simplesmente dizer que não, os caras não têm não tem esse papel. Né? Agora, do ponto de vista da aposentadoria, tal, o ideal é a gente conseguir mexer com a regra de todo mundo, é óbvio. Certo? Né? De novo, por isso que eu estou falando, pode chegar uma hora que, para fazer determinadas coisas, mexer em determinados privilégios, pode ser que seja até importante fazer um plebiscito. Certo? E aí? Né? Tá? Não é, a situação que a gente chegou não é uma situação tranquila, que a gente resolve as coisas facilmente. Né? Então, você fala, aposentadoria de militar, aposentadoria do judiciário, isso, aquilo, o que tiver de privilégio, a gente tem que realmente cortar. Né? Tá certo? Agora, não dá para a gente acabar com o direito adquirido, também não tem uma resposta fácil para isso. A única coisa que eu posso dizer é que privilégios, tá certo, e coisas que forem muito polêmicas, se a gente não consegue resolver de uma forma que seja dentro na negociação com o parlamento, etc., a gente leva ao plebiscito. Mas isso é uma outra coisa só, entendeu? Tá? Que é um instrumento da democracia, né? Tá? Acho que é isso. É isso. Pessoal, a gente vai encerrar. Eu só queria dizer, não é nem pergunta, só gostaria realmente de agradecer. O Nelson aceitou gentilmente aqui o convite de falar com a gente. Que é importante essa disposição em tratar temas tão complexos de uma maneira didática, não como foi o começo da sua fala, como o próprio Roberto comentou, em sala de aula, a maneira de ser didático sobre questões difíceis, e encarar o debate público no momento desse, né? Vir aqui de peito aberto, conversar sobre questões tão controversas. Acho que é muito importante tudo que foi dito aqui pela razoabilidade, pelo modo como você consegue ponderar e passar de maneira honesta essas questões. Porque a briga aí vai ser feia. Né? Nosso amigo ali, o físico, não quero pôr ninguém contra ninguém, mas já declarou o físico que sobre se são contra ajuste fiscal, quer dizer, e aí acho que a melhor resposta é essa, vir aqui e explicar, não é? Explicar do que se está dizendo, se é contra ajuste, não é? Se é contra a reforma da Previdência ou a favor, mas explicar ponto por ponto. Acho que isso é fundamental nesse momento, né? O debate público, colocar as cartas na mesa e dizer o que se pensa. Quer fazer uma consideração? Não? Então, eu queria agradecer também por vocês, o nível das perguntas, o nível de debate foi ótimo. Eu dei uma engasgada no final aqui. Foi ótimo. E a gente espera que vocês possam, inclusive,
também conversar com os amigos de vocês. Se alguém falar alguma coisa, fala, olha, não é bem assim e tal. Coloca as perguntas, vem para o debate. O importante para nós, eu acho, o que nós temos é espaço para debater. A gente quer chamar o debate. Porque o que a direita faz é desvirtuar o discurso o tempo inteiro, certo? Eles não colocam a proposta e eles desvirtuam a nossa proposta. Então, eles falam de outro jeito, não é bem assim e tal, etc. Então, para nós é muito importante passar as ideias, conseguir debater. Esse grupo aqui é muito qualificado, então eu queria agradecer vocês pelas perguntas, pela participação e tudo mais, e eu estou à disposição, tá certo? Quer dizer, o que vocês precisarem, depois dúvidas, eu tenho página no Facebook, nós vamos criar um blog, tem os grupos que apoiam a gente na internet e tal, tudo mais, então, quando tiver alguma questão, alguma coisa, traz para a gente esclarecer e vocês passarem para frente, porque realmente a briga vai ser de foice, isso a gente já sabe, tá? Muito obrigado a todos e até uma próxima.